Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e vamos dar sequência a essa nossa série de T-List. E hoje a gente vai dar sequência com os melhores diretores, tá? Lembrando que esse é só o começo dessa série aqui, a gente ainda vai estar fazendo uma série, vários vídeos aqui sobre vários temas diferentes, melhores filmes, melhores novelas, melhores séries da Netflix, da HBO. Vai ter muita coisa legal aqui e você pode deixar aqui teu comentário também com a sugestão de que tipo de T-List você quer ver aqui no canal, tá? E a gente vai dar sequência aqui com os melhores diretores, tá? Eu separei aqui 8 diretores que eu considero os melhores, tá? E lembrando mais uma vez que essa é a minha opinião, tá? Dos melhores diretores, não é baseado em alguma lista dos melhores, né? De acordo com algum site, não. Essas são os 8 melhores diretores na minha opinião, tá? Bom, foi difícil separar esses 8 aqui que eu coloquei, tá? Só dando um breve panorama em relação a como funciona aqui, né? A T-List do canal. A gente separa os 5 primeiros, né, diretores e aqui 3 menções honrosas também. Bom, então vamos apresentar aqui dos diretores que eu separei. Foi difícil chegar nessa lista de 8. Deixei muito diretor de fora, mas eu acho que no final a lista é justa pelo trabalho de cada um deles, tá? Então aqui a gente tem Kubrick, Kleber Mendonça Filho, David Lynch, David Fincher, Alfred Hitchcock, Trey Edward Shults, Quentin Tarantino e Andrei Tarkovsky, tá? Esses são os 8 diretores aqui que eu separei da lista. Você pode deixar também o comentário daqueles diretores que você acha. Você pode fazer o seu ranking. Fica à vontade aí, os comentários estão abertos para vocês mandarem sugestões e fazer a sua própria lista também, tá? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui, começando de baixo, com a primeira menção honrosa. Eu vou colocar o Trey Edward Shults pelo seguinte: eu acho que muita gente não conhece esse cara aqui. Eu quis colocar um nome da nova geração, tá? Eu queria colocar aqui que a nova geração tivesse algum representante nessa lista e o nome que eu escolhi foi o Trey Edward Shults. Eu vou colocar aqui ele na última menção honrosa porque ele é um cara também que fez poucos filmes ainda, né? Se não me engano, ele tem 3 filmes só na carreira dele, a maioria filmes independentes. Tem um filme, Christian, que eu vou deixar a sugestão aqui para vocês assistirem também, que foi um filme super barato que ele fez com um orçamento bem reduzido. Ele colocou a própria família para atuar nesse filme, e, se não me engano, a tia dele é que é a protagonista do filme. E é um filme incrível, assim, é um filme que se passa praticamente dentro de um único cenário, numa confraternização de família, que acontece várias coisas ali, e a tensão que vai se criando, a relação daquelas pessoas da própria família ali, algumas coisas mal resolvidas que tem entre eles. É um filme assim que eu achei brilhante. Então ele é um diretor que ele fez Ao Cair da Noite também, e o filme Waves, da A24, foi lançado recentemente. E o estilo de direção do Trey é um estilo que eu gosto bastante. Ele traz uma estética diferente, sempre tem um clima de suspense, de tensão nos filmes dele, com muito drama também, um drama muito forte. Então eu acho que esse é um cara também que talvez aí no futuro breve o grande público vai conhecer mais da obra desse cara aqui, vai ver muita coisa boa, mas o estilo dele promete muito. Mas por ser ainda um cara jovem da indústria aí, com poucos filmes no currículo, então eu coloco ele aqui na primeira menção honrosa para a nova geração aí também ter um representante, né? Tem vários diretores aí, como o Ari Aster também, o Robert Eggers, né? Vários diretores aí. Então vale a primeira menção honrosa aqui da lista. Bom, na segunda menção honrosa, o Andrei Tarkovsky, tá? Cineasta russo, né? Que já faleceu. E o Tarkovsky é o seguinte: eu gosto muito do estilo do Tarkovsky pela atmosfera que ele cria para os filmes dele, né? Tem outro diretor aqui também que eu escolhi por conta dessa questão, mas eu acho que o que falta mais no Tarkovsky é um estilo próprio dele, né? Tem gente que não vê isso como um defeito, varia muito, é sempre um conflito que existe, né, entre muitos diretores que querem fazer filmes que tenham uma temática, uma atmosfera bastante específica, né? E eles acreditam que para o público emergir realmente na história é necessário ter esse ritmo um pouco mais lento no filme, né? Não se preocupar tanto com a trama, com a história, mas sim com a experiência em si. E o Tarkovsky ele faz muito isso nos filmes dele, né? Os filmes dele visualmente são um deleite praticamente, né? Tem um filme que eu gosto muito dele que é Stalker, talvez o melhor filme dele, que é uma viagem submersiva absurda esse filme, né? A fotografia é impecável. Então o que eu gosto muito do Tarkovsky é justamente, que eu uso como referência até para os meus projetos, essa atmosfera que ele cria para os filmes dele, né? Essa ambientação, esse visual poético que ele coloca para os filmes dele. Mas ainda não é o melhor diretor que eu considero, justamente por isso, porque eu acho que faltou nos filmes dele um pouco mais de ritmo, trabalhar um pouco melhor a história, né? Eu, como sou roteirista também, eu valorizo muito uma trama mais bem amarrada, com mais ritmo, e isso definitivamente você não vai encontrar nos filmes do Tarkovsky, né? Geralmente são filmes longos,
os filmes que ele faz, e são com um ritmo assim bem lento, né? A narrativa ela avança de uma forma bem cadenciada, né? Então talvez não é realmente os filmes do Tarkovsky para todo mundo, mas assim, para quem curte realmente fotografia, para quem curte visuais poéticos, né, uma narrativa poética e tudo mais, o Tarkovsky sem dúvida nenhuma foi um dos melhores diretores nesse quesito. Então, por essa questão, por esse capricho visual, poético que ele tinha para os filmes dele, eu coloco aqui na segunda menção honrosa. A terceira menção honrosa, eu vou colocar o David Fincher. David Fincher já é um diretor assim que eu acho que tem um conhecimento do público mais amplo, né? Ele fez baita filmes assim, principalmente filmes de suspense, Seven, A Rede Social, e tá com o filme Mindhunter também, que da Netflix, né? Que parece que tem aí a expectativa de voltar, que foi uma série que criou-se, né, um grande fã-clube, até de forma surpreendente para mim, porque é uma série que ela tem um estilo também um pouco mais cadenciado, é uma série sobre serial killers, né? E ele tem um estilo bem próprio, o David Fincher também. Ele tem, de certa forma, também um capricho em relação à fotografia, mas ele é um cara que dá um pouco mais de atenção para a história, diferente do Tarkovsky, né? E o trabalho que ele faz, eu acho que é de uma forma mais ampla, o David Fincher, né? Ele faz um trabalho de construção de personagens, ele é um cara que os personagens do David Fincher são um pouco mais complexos, né? Então ele trabalha um pouco mais a questão da trama, mas tem também um cuidado técnico, né? Ele faz filmes ali com um jogo de câmeras também bem específico. Ele é um cara que ele tem um cuidado mais técnico, o David Fincher. Mas eu acho ainda que os filmes dele não são ainda o estilo que eu curto, no sentido de serem tão marcantes, né? Eu gosto também de um pouco mais de emoção que talvez o David Fincher ainda não coloque. Os filmes do David Fincher geralmente são filmes assim, vamos dizer, um pouco mais frios nesse sentido de emoção. Mas, sem dúvida nenhuma, é um cara que realmente fez grandes produções também. Então, merece aqui a terceira menção honrosa aqui da nossa lista. Então, para o quinto lugar, eu vou colocar o Kleber Mendonça Filho, né? Da mesma forma que eu quis colocar aqui um representante de diretores da nova geração, com o Trey Edward Shults, eu vou colocar aqui um diretor para representar o cinema nacional, o cinema brasileiro também, aí, que infelizmente é muito subjugado. E o Kleber Mendonça Filho talvez seja o melhor diretor hoje em atividade no Brasil. Eu não sei se ele tem a pretensão ainda de fazer novos filmes, mas é o cara que fez O Som ao Redor. Eu já não curto tanto, mas tem gente que considera uma obra-prima. É um filme também que ele tem muito essa questão da imersão da história, né? O próprio título já chama a atenção, que é um filme trabalhado muito na questão do som, né, para o público prestar mais atenção no som do que na imagem em si, mas eu acho o ritmo do filme ali, não curto tanto também, mas Aquarius e principalmente Bacurau, o último filme do Kleber Mendonça, mostra realmente o potencial que ele tem, e é um diretor que ele foge do convencional. Uma crítica que eu sempre faço ao cinema nacional é que muitas vezes eles não falam, né, a grande maioria dos filmes nacionais hoje, principalmente do cinema independente, mas eles não fazem filme para o grande público. É um filme com um estilo muito nichado, filmes com uma pegada muito cotidiana, que acabam deixando a história, de certa forma, um pouco arrastada demais, com poucos planos, com pouca criatividade. Principalmente os filmes de drama independente, eles seguem sempre a mesma cartilha, né? Não tem uma história bem desenvolvida, uma história bem amarrada. Geralmente quer mostrar, realmente trazer uma experiência cotidiana, né? E eu acho que isso acaba não atingindo o grande público e acaba, de certa forma, até reforçando o preconceito de que tem em relação ao cinema nacional, que eles são filmes chatos, que são filmes arrastados, que são filmes cru demais, né? E eu sigo, inclusive, uma frase muito de um dos próximos diretores que eu vou colocar aqui na lista também, que ele fala o seguinte, que cinema, drama é a vida, tirando a parte chata. Tem muitos diretores aqui, infelizmente, do cinema nacional que seguem à risca essa questão, só que é o inverso, ao contrário, né? Querem trazer filmes muito cotidianos, filmes crus demais, que acabam não atingindo dessa forma o grande público, né? E o Kleber Mendonça Filho, eu acho que ele fez um pouco isso em O Som ao Redor, mas em Bacurau eu já senti que era um filme que realmente resgatou um pouco daquela questão do filme de drama, né? Com uma pegada de faroeste também, de ação, atingindo mais o grande público. Mas o Kleber Mendonça, ele é um cara que ele trabalha muito bem essa questão da atmosfera. Os filmes dele tem sempre um senso de tensão no ar. Eu acho que ele trabalha muito bem isso. Geralmente, mesmo filme dramático tem no fundo uma carga de tensão, de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. E eu acho que ele trabalha muito bem a parte técnica dos filmes dele, né? Ele utiliza muito a questão do zoom, que eu sempre
eu sempre acho um diferencial para os filmes, eu gosto muito disso. Eu acho que o Kleber Mendonça, por pensar fora da caixa, é um grande representante que eu vejo aqui pra gente colocar do cinema nacional, então merece aqui o 5º lugar da nossa lista, tá? Bom, em 4º lugar, eu vou colocar o David Lynch. O David Lynch eu acho que serve mais ou menos o mesmo exemplo que eu citei aqui do Tarkovsky. Ele é um cara que, o David Lynch, ele não se preocupa tanto com a questão da trama, né, dos filmes dele, de séries também, como ele fez em Twin Peaks. Tem até uma história em Twin Peaks, por exemplo, quando ele estava tendo problemas de orçamento em relação à série, que um executivo chegou lá nos estúdios, né, no set de filmagem onde estava sendo feita a gravação de um episódio de Twin Peaks, e o David Lynch simplesmente abriu o roteiro, arrancou lá umas 3 páginas aleatoriamente e falou: bom, a gente pode gravar agora. Entendeu? Então, assim, ele é um diretor que realmente ele não se preocupa muito com a questão da trama, com a questão do desenvolvimento de personagens, esse tipo de coisa. Não que ele ignore completamente esse tipo de coisa, pelo contrário. Mas em Twin Peaks, que inclusive tem vídeo aqui no canal que você pode assistir depois, eu explico melhor essa situação. Na série Twin Peaks, o David Lynch ele tem muito essa questão, de que ele é um cara que se preocupava muito mais em trazer uma experiência para o público, fazer o público emergir na história, do que realmente fazer a história ter sentido, ter lógica, né? Dar atenção realmente aos personagens, né? Só que ele fez uma parceria com o Mark Frost, que principalmente funcionou bem nas 2 primeiras temporadas de Twin Peaks, e o Mark Frost era justamente o cara que ia dando lógica para a história, né? Ia amarrando as pontas, e o David Lynch é um cara mais que tentava trazer a questão da atmosfera, da experiência em si, mas é um cara que fez filmes que tem um pouco mais de sentido lógico, que causam uma experiência melhor, na minha opinião, como Veludo Azul, Homem-Elefante, Coração Selvagem, mas já tem outros, por exemplo, como O Império dos Sonhos, que é uma piração completa do diretor, né? Tem outro filme também que eu gosto muito, pela questão da atmosfera que ele cria, que é Mulholland Drive, né? Cidade dos Sonhos, o título em português, que é um filme assim que ele causa uma imersão muito forte. Tem uma trilha sonora do Ângelo Badalamenti, que é um dos meus compositores favoritos do cinema. E eu coloco muito o David Lynch na lista por conta disso, por ser um diretor que a atmosfera que ele cria para os filmes dele, né, a experiência sensorial que ele cria para os filmes dele, é uma coisa assim, impressionante, que poucos diretores conseguem fazer, né? Sempre aquela linguagem dos sonhos, né, que ele utiliza, principalmente, né, que ele fez inclusive filmes específicos sobre isso, sobre você estar vivendo realmente a experiência de um sonho dentro do filme, e talvez por isso muita coisa não faça sentido. Mas eu ainda prefiro um pouco mais de lógica nos filmes, com uma narrativa com um pouco mais de ritmo, com coisas que façam um pouco mais de sentido, não tão abstratas como o David Lynch trabalha. Então, por isso, eu coloco pelo 4º lugar, pela atmosfera que ele cria para os filmes dele, mas ainda por faltar uma coisinha a mais nessa questão de trama, de desenvolvimento de história, de narrativa, eu ainda não coloco um pouco acima no ranking, então acho que merece o 4º lugar aqui da lista. Para o 3º lugar, eu vou colocar aqui o mestre Alfred Hitchcock, né? Eu acho que esse aqui dispensa talvez maiores apresentações, né? O cara que fez Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, é um diretor que realmente foi um mestre, um cara que pensava realmente à frente do seu tempo, e ele tinha um cuidado muito grande, esse sim, com a questão narrativa, né? Eu acho que o Hitchcock ele tinha mais essa preocupação de fazer uma história mais bem amarrada, mais bem elaborada, dar mais atenção para os personagens. Ele tinha um cuidado também técnico muito grande. O Hitchcock ele foi um cara inovador em vários sentidos, né? Ele fez, por exemplo, Festim Diabólico, que é um filme gravado, né, para parecer ter sido feito em uma única tomada, né, no plano sequência. Mas era realmente um diretor à frente do seu tempo, e eu acho que ele está um degrau acima aqui no nosso ranking justamente por isso, porque ele se preocupava um pouco mais em fazer uma história com mais lógica, né, mais bem amarrada, com reviravoltas, né, com plot twist. Então, por todo esse combo, né, de ser também um diretor que tinha um cuidado técnico muito grande, mas sem abrir mão da história, eu acho que merece um 3º lugar aqui no nosso ranking, o mestre Hitchcock, né? E aí, faltam o 1º e o 2º lugar, medalha de ouro e medalha de prata do nosso ranking aqui. E eu fiquei na dúvida, para falar a verdade, entre esses dois aqui que sobraram, o Kubrick e o Tarantino. Tem qualidades que talvez um não tenha tanto em relação ao outro, mas também eles têm características que são meio que opostas, né? Então, em 2º lugar eu vou colocar o Kubrick, tá? E o critério que eu usei para colocar o Kubrick em 2º, que inclusive é o diretor favorito de muita gente aí, mas eu coloco o Kubrick em 2º, no critério aqui em relação ao Tarantino, pelo seguinte: eu acho que o Kubrick, talvez, na minha opinião, tá? Eu acho que o Kubrick ele não fez filmes que me agradassem tanto.
eu acho que o que faz o Kubrick, para mim, ser o segundo lugar do ranking, ser um dos melhores diretores, é a questão do método de trabalho que ele tinha. Ele era um cara que era aficionado pela parte técnica dos filmes dele, né? Filmes, por exemplo, que inclusive colocam ele também como um diretor que era à frente do seu tempo, né? 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo, que muita gente considera também um dos melhores filmes da história. Ele é um filme que estava realmente muito à frente do seu tempo, porque foi um filme gravado nos anos 60 e que hoje em dia muitos filmes que são gravados no espaço não conseguem ter atingido a técnica que 2001 conseguiu. Isso 50, 60 anos atrás. Então, o Kubrick realmente mostrou ser um diretor que é à frente do seu tempo, e muito por essa questão dele ser um cara aficionado pela parte técnica, né? Fotografia, ele começou a carreira como fotógrafo, ele era um cara que dava muita atenção à questão da fotografia, a composição, ele era muito perfeccionista, o Kubrick, né? Tem até o caso, por exemplo, do filme que muita gente considera o melhor filme que nunca foi feito, que foi o filme sobre Napoleão, que o Kubrick, ele, por vários anos, se não me engano, 10 anos, ele fazia estudos em relação a esse filme, né, de como ele iria produzir. O filme acabou não sendo feito, né, mas ele chegava a mandar produtores dele para procurar locações e trazer até a amostra de terra do local onde ele iria gravar, né? Então, olha o nível de cuidado, de perfeccionismo que o Kubrick tinha em relação às produções dele. Então, eu me identifico muito também em relação ao método de trabalho pela forma como o Kubrick ele tinha esse cuidado. Não que os filmes dele sejam uma porcaria em questão de trama, de desenvolvimento, pelo contrário, ele fazia sim personagens muito interessantes. Talvez uma coisa que eu não curtia tanto no Kubrick fosse realmente a questão dos personagens também, porque eu acho que muitos personagens dele, talvez até de forma proposital, eram caricatos, mas não no estilo que eu curtia tanto, né? Tem, por exemplo, Nascido para Matar, que foi um dos últimos filmes que o Kubrick fez, que o personagem principal da primeira parte do filme eu achava ele muito caricato, né? Então, repito, eu acho que até de forma proposital, mas não me agradava tanto esse tipo de personagem do Kubrick, né? Eu acabo curtindo muito mais a parte técnica dos filmes que o Kubrick oferece, né? A composição visual dos filmes dele, que realmente são espetaculares. E uma coisa também que eu gosto muito do Kubrick é que os filmes dele eram sempre vistos por um ponto de vista grandioso. Os filmes do Kubrick tinham sempre essa pegada épica, e nisso não está relacionado especificamente à questão de orçamento, porque quando você pensa que os filmes são grandes, determinado filme é grandioso, muita gente pensa que é pela questão do orçamento, mas nem sempre os filmes do Kubrick tinham essa questão do orçamento, de serem filmes blockbusters, mas eram sempre vistos por um ponto de vista grandioso, pela forma que ele colocava a câmera. Você tem um caso, por exemplo, de O Iluminado, que muita gente considera também um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Iluminado, ele tinha muito essa característica do Kubrick, porque talvez muitos diretores que fossem gravar o Iluminado utilizariam aquela convenção de fazer filmes, de fazer um filme mais claustrofóbico, com a câmera o tempo todo perto dos atores, né, para causar aquela sensação de que eles estavam encurralados naquele lugar, né, num espaço muito apertado. E boa parte do Iluminado se passa dentro de um hotel, né? Só que o Kubrick não, o Kubrick ele fez o inverso disso, ele fez questão de fazer planos abertos mesmo dentro de um único cenário, mesmo no ambiente interno. E isso acabou funcionando muito bem, porque deu esse ponto de vista grandioso para o Iluminado e deu a sensação de que o hotel estaria ali engolindo os personagens, né? Que os personagens eram figuras ali pequenas, né? Formiguinhas dentro daquele hotel. Então o Kubrick ele já teve essa perspicácia, né? De fazer um filme que utilize planos abertos, né? Mesmo dentro de um cenário interno, para causar essa sensação de grandiosidade, né? Então isso que eu curtia muito nos filmes do Kubrick, essa ideia que ele dava de fazer filmes épicos, de fazer filmes que tinham pontos de vista grandiosos. E é curioso isso, o Kubrick ele é o segundo melhor diretor que eu já vi, e tinha muito essa questão também de gostar muito mais do método, da técnica de trabalho do Kubrick do que dos filmes dele em si, no conjunto. Talvez eu nem tenha algum filme do Kubrick na lista dos melhores que eu já vi, que inclusive eu vou trazer em breve aqui para o canal nesse formato de tier-list também. Mas o Kubrick ele tinha muito essa questão técnica que eu me identifico muito, esse perfeccionismo, né? Essa questão da fotografia, da parte técnica, que ele dava muita atenção. E por esse método de trabalho dele, esse capricho técnico que ele tinha, eu coloco aqui no segundo lugar da nossa lista, tá? Em primeiro lugar, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino em primeiro é muito da filosofia que eu tenho de cinema, que combina muito bem pro Tarantino. Tá? Eu acho que, até com oposição ao Kubrick, eu acho que o Tarantino ele nem tem tanto esse capricho técnico que o Kubrick, por exemplo, tem, esse perfeccionismo técnico que o Kubrick tinha, né? Mas o Tarantino ele tem uma proposta de cinema que eu considero ideal, que é aquela proposta de você unir entretenimento e arte.
de você fazer um filme que ele tenha algo diferencial, que ele traga algo diferente para o grande público, mas que não abra mão de ser um filme para o grande público, de oferecer entretenimento também. Então o Tarantino ele consegue esse equilíbrio perfeito, que muitos diretores até tentam fazer e não conseguem. O Tarantino ele traz algo diferente para os filmes dele, ele traz profundidade para os filmes dele, mas ao mesmo tempo ele não abre mão de fazer um filme para o grande público, de fazer um filme que tenha uma narrativa ágil, de fazer um filme que tenha cenas marcantes, de fazer de posicionamento de câmera, que tenha algo diferente, né? Mas que é um filme popular, é um filme que vai atingir o grande público, né? Que o público vai curtir, que o público vai torcer realmente pelos personagens, vai se importar realmente pelos personagens, né? Não vai ser um filme tedioso. Então é um cara que fez Pulp Fiction, né? Que inovou muito pela questão narrativa também. Então já mostra também que o Tarantino é um cara que também se preocupa muito com a narrativa, apesar que muitas vezes os filmes dele embaralham um pouco a questão narrativa, como o próprio Pulp Fiction. Bastardos Inglórios, recentemente, né, Era Uma Vez em Hollywood, que também é um baita filme. Então o Tarantino, Django Livre é outro filme também muito bom do Tarantino. Então o Tarantino, por ter essa proposta que eu acho perfeita de unir entretenimento e arte, de fazer um filme que fuja do lugar comum, mas que não deixe de oferecer entretenimento, que é a essência do cinema, eu acho que o Tarantino aqui merece o primeiro lugar no ranking. Bom, então essa é a lista aqui que eu queria trazer para vocês dos melhores diretores. Lembrando mais uma vez que a gente vai estar trazendo mais listas aqui para o canal sobre vários temas diferenciados. Se quiser, mais uma vez, fica o convite aí para vocês deixarem comentários com sugestões, com os rankings. Vocês podem fazer aí também com algum diretor que você gosta que não aparece aqui na lista, tá? Fica à vontade aí nos comentários. Então é isso. Obrigado por terem visto aqui até o final. Um grande abraço e até a próxima.